O assunto abordado neste capítulo mostra como nosso cérebro lida com nossas informações, como, por exemplo, falar, pensar, caminhar, sonhar, de forma padronizada e hierárquica. Esse processo ocorre no neocórtex e são todos interpretados como padrões. Neste vídeo, citamos os dendritos e axônios, que fazem parte de um neurônio. Os dendritos são prolongamentos finos e geralmente ramificados que conduzem os estímulos captados do ambiente ou de outras células em direção ao corpo celular. O axônio é um prolongamento fino, geralmente mais longo que os dendritos, cuja função é transmitir para as outras células os impulsos nervosos provenientes do corpo celular. Uma hierarquia de padrões. Existe uma parte do nosso cérebro que se chama neocórtex. Ela é responsável por lidar com padrões de informação, sendo esta uma das características exclusivas dos mamíferos. O neocórtex também atua na percepção sensorial, na identificação de tudo, desde objetos visuais até conceitos abstratos, no controle de movimentos, no raciocínio e na linguagem. Nos seres humanos, é uma estrutura fina e é também a mais externa do cérebro, sendo formada por 6 camadas numeradas da mais externa até a mais interna. Nossa espécie possui uma menor capacidade para processar a lógica, contudo, há uma profunda e centrada capacidade em reconhecer padrões. Para pensarmos da forma lógica, utilizamos o neocórtex, que é a única ferramenta que podemos utilizar para as transformações lógicas. As ações e procedimentos que realizamos são padrões e, desta forma, são armazenados em áreas do córtex. Assim, há uma quantidade de identificadores de padrões neurocorticais suficientes para processarem uma iteração de um padrão, ou seja, um livro em meio a tantos livros redundantes de maioria dos padrões do neocórtex. A estrutura de um padrão. A teoria da mente fundamentada em reconhecimento de padrões por meio de módulos no neocórtex consiste num modelo de organização por hierarquias, dividido em 3 partes. A primeira é o input, que são padrões de nível inferior que compõem o padrão principal, onde as descrições do nível inferior não precisam ser repetidas para o nível superior que correspondem com eles. Para isso, o neocórtex utiliza conexões neurais, na qual existe um identificador do padrão que está sendo utilizado que se relaciona com diversos dendritos. Uma para cada que está utilizando esse padrão específico, podendo haver vários identificadores iguais que podem mandar um sinal para aqueles que o incorporam. A segunda é o nome do padrão, que é de nível superior, onde o axiono surge de cada processador de padrões. Quando ele dispara, o padrão compatível foi aceito. Este disparo nada mais é do que um aviso sobre do que se trata este padrão. A última parte de cada padrão é o conjunto de padrões de nível superior que ele faz parte, pois cada um informa o nível seguinte de qual local de nível superior que ele está presente. Eles são representados por dendritos físicos que vão para os neurônios em cada identificador de padrões cortical. Vários inputs podem ser recebidos pelo mesmo neurônio, gerando apenas um output para um axônio. Entretanto, este axônio pode transmitir para vários dendritos. Resumindo, cada nível é formado por um padrão, e estes, por sua vez, possuem um conjunto de inputs. Um processo de reconhecimento destes padrões e um output, que nos leva ao nível superior de identificação deles. A natureza dos dados que fluem para um identificador de padrões neocortical. Se o padrão for um rosto, os dados existem, no mínimo em 2 dimensões. O mesmo se aplica à maioria dos sons. Inputs táteis também são bidimensionais, pois a pele é um órgão bidimensional dos sentidos, e tais padrões podem mudar ao longo da terceira dimensão, o tempo. Desta maneira, parece que padrões bidimensionais ou tridimensionais serão abrangidos no input que vai para um processador de padrões neurocortical. Porém, nesta estrutura, os inputs são listas unidimensionais apenas. Nossas memórias também são padrões organizados como listas, em ordem progressiva, com cada uma delas em outro padrão na hierarquia cortical.
As memórias estão presentes no neocórtex, justamente para serem identificadas e elas precisam ser ativadas por outra memória ou pensamento. Podem ser direcionadas quando tentamos introduzir um processo mais organizado para evocar uma memória ou solucionar um problema, ou não, quando permitimos que as ligações se formem sozinhas, sem tentar movê-las para alguma direção específica. Aquelas memórias, histórias ou padrões da vida que são significativos são reconstruídos como imagens em nossa mente, sendo cada um deles importantes se todas as informações forem carregadas nos níveis abaixo dele, e outros padrões no mesmo nível ou em níveis mais elevados para proporcionarem um contexto. Algumas lembranças são esquecidas porque não pensamos nelas por um determinado tempo, e elas se tornam insignificantes. Então, os identificadores daqueles padrões são redesignados para outros padrões. Autoassociação e invariância. A habilidade de associar um padrão com uma parte dela mesma é chamada de autoassociação, sendo que cada identificador de padrões se apoia nesta capacidade. Quando cada input de um identificador de padrões passa de um nível inferior a outro acima, a conexão pode ganhar um peso, que mostra a relevância desse elemento no padrão. O identificador também calcula a probabilidade em relação aos parâmetros de importância. Assim, se faltar algum elemento ou mais, a probabilidade geral será baixa. Os parâmetros de tamanho também são considerados. Se o sinal recebido de um identificador de nível superior for considerado como um padrão esperado, o limiar é atingido com mais facilidade. Chamamos de invariância de características a habilidade de reconhecer padrões mesmo com aspectos transformados. E essa habilidade é dividida em 4 maneiras. Primeiro, antes do neocórtex receber dados sensoriais, já há transformações globais que são realizadas. A segunda maneira está relacionada à redundância em nossa memória cortical, fazendo com que as várias variações sejam armazenadas e processadas separadamente. Em terceiro, temos a habilidade de combinar duas listas. Uma lista se aplica a certa categoria de padrão e ao conjunto de mudanças que aprendemos. O córtex então aplica mudanças nesta lista em outro padrão, criando uma nova. O último método provém dos parâmetros de tamanho que deixam que um único módulo codifique várias ocorrências de um padrão. Linguagem dos sonhos. Os sonhos também são uma sequência de padrões, porém são involuntários, ou seja, nós não decidimos o que sonhamos por livre e espontânea vontade. Nossos sonhos são definidos pelo neocórtex, e podemos dizer que eles possuem um certo significado por trás de uma sequência de padrões, no qual tentamos criar uma explicação para que tais sonhos façam sentido. Aprendizado. Nós já começamos a trabalhar no processo de aprendizagem antes mesmo de nascermos. Após algum tempo de gravidez, o feto já tem a capacidade de formular um padrão através de sons. E após 28 semanas, já é possível abrir os olhos e diferenciar o claro do escuro. A partir daí, já começamos os processos de identificação, ou seja, somos capazes de identificar e assimilar algo através de seus respectivos gestos ou sons emitidos, e tudo isso pelo neocórtex. Nosso sistema de aprendizado é dividido em diversos níveis, onde cada um deles possui uma determinada função. Os inferiores funcionam para reconhecer um padrão e associar a uma memória, reconhecendo uma pessoa ou até mesmo um objeto. Caso o padrão não seja reconhecido, essa informação é passada pelo nível superior, e se mesmo assim ainda não for reconhecido, ele é determinado como um novo padrão e assim por diante. A linguagem do pensamento é uma teoria que descreve os pensamentos como representados numa linguagem. Esse sistema permite que pensamentos complexos sejam construídos a partir da combinação de pensamentos mais simples, de diversas maneiras. Na sua forma mais simples, a teoria afirma que o pensamento segue as mesmas regras que a linguagem, isto é, tem uma sintaxe através de uma sequência de padrões. As raízes do modelo. Na época de 1980 e 1990, uma equipe desenvolveu a técnica dos modelos hierárquicos, o qual era capaz de identificar a fala humana, captar frases em linguagem natural e também compreendê-las. Esse trabalho é considerado a raiz dos atuais sistemas, ou seja, ele serviu de base para os demais. Exemplo, Siri no iPhone foi influenciado por esse sistema de voz, assim como o Google Voice Search e alguns navegadores automotivos também.
Portanto, esse trabalho na década de 80 e 90 foi o início de um grande avanço tecnológico.